Deixa o like e se inscreve. Os filmes e o cinema têm suas origens no final do século XIX, com os irmãos Lumière. Com eles, criamos um dispositivo de projeção que permitia que imagens em movimento fossem projetadas em uma tela, criando a ilusão de movimento, chamado de cinematógrafo. Acredita-se que o primeiro filme a ser feito foi A Chegada do Trem na Estação, produzida pelos próprios irmãos Lumière em 1895. Embora o filme tenha sido inicialmente visto como um experimento tecnológico, ele rapidamente se tornou um sucesso e foi exibido em todo o mundo. A partir desse filme, os irmãos Lumière começaram a produzir e exibir uma série de curtas-metragens, dando início a uma indústria cinematográfica. Os primeiros filmes lançados foram produzidos pelos próprios irmãos Lumière, exibidos em Paris em 28 de dezembro de 1895. E alguns deles são A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, A Refeição do Bebê, Pescando Peixinhos Vermelhos, que aqui obviamente são preto e branco, O Jogo de Cartas, O Jardineiro, O Desembarque do Congresso, Demolição do Muro, O Mar, Barco Saindo do Porto, Batalhas de Bola de Neve, A Saída de Trem de Jerusalém, Tourada Espanhola e o Niágara. Todos esses filmes têm duração entre 40 segundos e 1 minuto e foram exibidos em uma sessão privada, sendo um grande sucesso. A evolução desses filmes para o que temos hoje foi marcada por diversas mudanças e avanços técnicos, que permitiram a criação de filmes cada vez mais complexos e elaborados, e foram divididos em várias etapas, sendo elas a Era do Cinema Mudo, de 1895 a 1927. Nessa época, os filmes eram produzidos sem som sincronizado e sem trilha sonora. Eles eram acompanhados por músicas ao vivo e legendas explicativas. A linguagem cinematográfica ainda estava em desenvolvimento, e os cineastas exploravam técnicas como a edição, a fotografia e a direção de atores. E foi nessa época que foi lançado o primeiro longa-metragem, tendo 70 minutos. A Era do Som, de 1927 a 1945, com a invenção do som sincronizado em 1927, os filmes passaram a ter trilha sonora e diálogos falados, sendo o primeiro filme com som chamado O Cantor de Jazz. Isso permitiu que os cineastas explorassem novas possibilidades narrativas e visuais. Além disso, com a introdução da cor no final dos anos de 1930, tornou os filmes muito mais atraentes. La spinach au la bouchon, cigarette Portobello, siracchi spaghetto, tila A Era do Cinema Clássico de Hollywood, de 1945 a 1960. Nos anos 60, uma nova geração de cineastas independentes e experimentais emergiu, desafiando as convenções dos cinema clássicos de Hollywood. Eles criaram filmes mais usados e controversos, explorando temas como a Guerra do Vietnã, a Revolução Sexual e a Contracultura. A Era Moderna, de 1980 até os dias de hoje. Nas últimas décadas, o cinema passou por diversas mudanças tecnológicas que permitiram a criação de filmes cada vez mais elaborados e realistas. Os avanços na computação gráfica e nos efeitos especiais revolucionaram a indústria cinematográfica, permitindo a criação de mundos e de personagens imaginários nunca antes vistos. Além disso, a proliferação de plataformas de streaming e a democratização de produções de filmes que permitiram que cineastas independentes produzissem e distribuíssem seus trabalhos para o público global. Os filmes ao longo dos anos foram sendo mais nichados e agrupados em determinados gêneros, que os classificam em temáticas, estéticas e narrativas. E alguns desses gêneros que fizeram parte da história do cinema foram os de ação, aventura, animação, comédia, documentário, drama, ficção científica, terror, horror, musical, romance, suspense e os tão amados westerns. O cinema como conhecemos hoje já passou por diversas fases, com momentos gloriosos, com filmes que marcaram história, mas também com baixas, seja com protestos ou com fechamentos totais. Mas dá para se dizer que o cinema já teve sua era de ouro, embora esse termo e o que ele abrange possa ser discutido.
A era de ouro do cinema é geralmente considerada na década de 30, pois foi quando o cinema entrou em uma grande era de inovação e produzia alguns dos filmes mais icônicos da história. Nesse período, os estúdios de cinema eram muito mais poderosos e controlavam todo o processo de produção, desde a criação de roteiros até a distribuição dos filmes. Alguns dos gêneros mais populares na década de 30 incluem os filmes de gangster, os filmes de terror e os musicais. No entanto, como eu disse antes, a ideia de uma década de ouro pode variar dependendo do contexto cultural e histórico. Por exemplo, a década de 60 também é frequentemente considerada uma década de ouro do cinema, pois foi quando a nova Hollywood surgiu e criou uma nova geração de filmes influentes e inovadores. Além disso, cada década tem seus próprios filmes icônicos e inovadores que mudaram a história do cinema. E aqui vai alguns exemplos, começando com a década de 60. Alguns que se destacaram foram Psicose, de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock; Bonequinha de Luxo, de 1961, dirigido por Blake Edwards; 007 contra o satânico Dr. Nu, de 1962, dirigido por Terence Wong; Doutor Fantástico, de 1964, dirigido por Stanley Kubrick; Repulsa ao Sexo, de 1965, dirigido por Roman Polanski; e A Primeira Noite de um Homem, de 1967, dirigido por Mike Nichols. Alguns anos 70 seriam Laranja Mecânica, de 1971, dirigido por Stanley Kubrick; O Poderoso Chefão, de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola; Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin; Taxi Driver, de 1976, dirigido por Martin Scorsese; e Rocky o Lutador, de 1976, dirigido por John Avildsen. Nos anos 80 também tivemos pérolas do cinema, como O Iluminado, de 1980, dirigido por Stanley Kubrick; Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, dirigido por Steven Spielberg; Runner, o Caçador de Androides, de 1982, dirigido por Ridley Scott; De Volta para o Futuro, de 1985, dirigido por Herbert Zemeckis; Batman, de 1989, dirigido por Tim Burton. E nos anos 90 teve A Bela e a Fera, de 1991, dirigido por Gary Trousdale, sendo o primeiro filme de animação a concorrer e ser indicado a um Oscar de melhor filme. Pulp Fiction, de 1994, dirigido por Quentin Tarantino; Titanic, de 1997, dirigido por James Cameron; Matrix, de 1999, dirigido pelas irmãs que na época eram os irmãos Wachowski; e Clube da Luta, de 1999, dirigido por David Fincher. E no início dos anos 2000 também tivemos filmes memoráveis, como Gladiador, de 2000, dirigido por Ridley Scott; Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, de 2001, dirigido por Peter Jackson; Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, dirigido por Chris Columbus; Cidade de Deus, de 2002, dirigido por Fernando Meirelles; O Pianista, de 2002, dirigido por Roman Polanski; e Batman Begins, de 2005, dirigido por Christopher Nolan. Assim como teve a Era de Ouro, também dá para se dizer que houve uma Era de Prata, e que geralmente se refere à década de 40, que foi uma época em que Hollywood produziu muitos filmes notáveis, mas que foi ofuscado pela Grande Depressão dos anos 30 e pela Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, muitos dos grandes diretores, produtores e roteiristas da década anterior continuaram a trabalhar, mas agora sob novas condições econômicas e políticas. A década de 40 foi marcada pela ascensão do cine noir, um subgênero de filmes policiais de suspense caracterizado por sua atmosfera sombria, personagens complexos e narrativas não lineares. Filmes como O Falcão Maltês, de 1941, Almas em Chamas, de 1949 e Crepúsculo dos Deuses, de 1950 se tornaram clássicos do gênero. Além disso, muitos grandes musicais também foram produzidos durante essa época, incluindo Cantando na Chuva, de 1952 e Gigi, de 1958. Outra razão pela qual a década de 40 é considerada a década de prata é porque foi uma época em que muitos cineastas europeus foram forçados a fugir da guerra e se restabelecer em Hollywood. Esses cineastas, incluindo Billy Wilder, Alfred Hitchcock e Fritz Lang, também trouxeram suas próprias perspectivas e estilos de cinema para Hollywood, enriquecendo ainda mais o cenário cinematográfico da época. E também, para finalizar, teve a década de bronze. Embora não há um consenso claro de qual foi a verdadeira década de bronze do cinema, alguns críticos usam esse termo para se referir aos anos 70, que foram um período de transição e desafios para a indústria cinematográfica, pois foi durante essa década que o sistema de estúdio de Hollywood passou por
por um declínio, e havia uma maior liberdade criativa para cineastas independentes. Os filmes na década de 70 eram frequentemente sombrios, desafiadores e confrontavam questões políticas e sociais. Foi uma época em que diretores como Martin Scorsese, Francis Coppola e Steven Spielberg estavam surgindo, e muitos dos filmes que eles produziriam durante essa década, incluindo O Poderoso Chefão, Tubarão e Taxi Driver, seriam considerados clássicos do cinema até hoje. Além disso, a década de 70 também foi marcada pela crescente influência de cinema internacional, especialmente do cinema europeu e asiático. Cineastas como Ingmar Bergman, Federico Fellini e Akira Kurosawa continuariam a produzir filmes influentes durante essa época, com muitos de seus filmes sendo exibidos em festivais de cinema e nos cinemas dos Estados Unidos. Embora alguns possam ver a década de 70 como época de um declínio para a indústria cinematográfica, outros a veem como um período de inovação e desafios que levaram a novas formas de produção e distribuição de filmes. O cinema europeu é uma das mais ricas e influentes tradições cinematográficas do mundo. Sua história remonta ao início do século XX, quando a tecnologia do cinema foi desenvolvida e o interesse pela sétima arte começou a crescer em todo o continente. A França foi um dos primeiros países a abraçar o cinema, com a criação do primeiro estúdio de cinema do mundo. Na década de 20, o cinema europeu floresceu, com a produção de filmes que foram reconhecidos como obras-primas e influenciando cineastas em todo o mundo. O expressionismo alemão, por exemplo, produziu filmes icônicos como O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e Metrópolis, de 1927. Na União Soviética, foi produzido filmes como Encostado de Potkin, de 1925, que se tornou um marco no desenvolvimento de montagem cinematográfica. Mas também foi na década de 20 que o cinema norte-americano ultrapassou o cinema francês, se tornando mais popular, começando a ser assistido até por classes mais altas. Durante a década de 30, o cinema europeu continuava a produzir filmes clássicos, como M, de 1931, do diretor alemão Fritz Lang, e A Grande Ilusão, de 1937, do cineasta francês Jean Reno. No pós-guerra, o cinema europeu experimentou um período de renovação criativa, com produções de filmes que desafiavam as convenções estabelecidas e refletiam as mudanças sociais e políticas da época. O movimento neorrealista italiano, por exemplo, produziu filmes como O Ladrão de Bicicletas, de 1948, e Vittorino De Sica, que retratava a vida de pessoas comuns em situações difíceis. Nos anos de 60 a 70, o cinema continuou a evoluir, com o surgimento de novos movimentos e estilos, como a nouvelle vague francesa e o cinema de autor. Diretores como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Michelangelo Antonioni produziam filmes que desafiavam as convenções cinematográficas e ofereciam novas formas de contar histórias. Hoje, o cinema europeu continua a produzir filmes de alta qualidade e a influenciar cineastas em todo o mundo, de dramas e filmes históricos a comédia e filmes de terror. O cinema europeu continua a oferecer uma ampla gama de gêneros e estilos cinematográficos. A história do cinema americano é longa e rica, e remonta ao final do século XIX, quando a tecnologia para criar filmes em movimento foi desenvolvida. Desde então, os EUA se tornaram uma das maiores potências do cinema mundial, com uma indústria cinematográfica atualmente desenvolvida e influente. O início do cinema norte-americano foi marcado por uma série de invenções e experimentações. Em 1896, o empresário Thomas Edison começou a produzir curtas-metragens de 20 segundos, com seu novo cinetoscópio, um dispositivo que permitia a visualização de filmes individualmente. Pouco depois, em 1903, Edwin S. Porter produziu o filme O Grande Roubo de Trem, um dos primeiros filmes de narrativa e ação, que se tornou logo um sucesso instantâneo de bilheteria. A partir daí, o cinema norte-americano começou a crescer rapidamente, com a criação dos primeiros estúdios de cinema em Hollywood, Los Angeles, na Califórnia, e estando ligado diretamente até hoje na história do cinema em seu país e no mundo. Ela acabou se tornando o centro de grandes filmes por uma porção de fatores, incluindo o clima ensolarado e terrenos baratos para a construção de estúdios. Ela também foi importante para criar esse culto às celebridades que vemos nos dias de hoje. Também nessa época, no ano de 1915, foi lançado o filme baseado em um livro, O Nascimento de uma Nação, que se trata de um filme completamente racista e sem sentido, cometendo até mesmo blackface e criando uma narrativa distorcida onde a Ku Klux Klan é a heroína do filme. E, embora o conteúdo seja sem cabimento, o filme foi sim muito importante para a sua época, pois foi o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca e foi renovador no quesito técnico, criando técnicas de close-up facial e a focalização
realização profunda, incluindo uma sequência colorida no final. E as críticas do filme ser extremamente racista fez com que o diretor do filme, David Wark Griffith, fizesse o filme Intolerância, que, de acordo com Griffith, se tratava de representar quem foi intolerante com ele, em acusar o nascimento de uma nação. Durante a era do cinema mudo, que durou até o final dos anos 20, os filmes norte-americanos se tornavam cada vez mais sofisticados e complexos, com a criação de gêneros como comédia, drama, aventura e filmes de terror. E falando sobre cinema mudo, não tem como não citar um gênio dele, Charlie Chaplin, que foi ator, diretor e roteirista dos próprios filmes nessa época, influenciando tantos outros e deixando sua marca até os dias de hoje, onde ele usa e abusa do cinema mudo para dar grandes apresentações na tela, sendo muito expressivo e trabalhando no cinema norte-americano por anos, até ter desentendimentos com o país e não voltando a fazer mais filmes lá. Com a chegada do cinema sonoro em 1927, a indústria cinematográfica americana passou por uma grande transformação. Os filmes agora poderiam incluir diálogos e trilhas sonoras, o que abriu novas possibilidades criativas para os cineastas. E algo muito importante que surgiu nessa época, mas que agora perdeu um grande prestígio com o público, foi o Oscar. Ele também teve sua origem na década de 20 e ganhou o nome de Academy Award of Merit, e que depois, por motivos desconhecidos, começou a ser chamado de Oscar. Ele é dado ao melhor filme do ano e outras categorias do gênero. Durante as décadas de 30 e 40, o cinema americano produziu uma série de clássicos imortais, como Gone with the Wind, de 1939, Casablanca, de 1942 e It's a Wonderful Life, de 1946. Nos anos de 50 a 60, o cinema norte-americano continuou a crescer e evoluir, com a criação de novos gêneros, como os filmes de ficção científica e os filmes de arte. A era dos anos 70 foi particularmente notável, com a produção de uma série de filmes icônicos, como O Poderoso Chefão, de 72, e o primeiro blockbuster lançado por Steven Spielberg em 1975, chamado Tubarão, e Star Wars, de 1977. Nos anos de 80 a 90, o cinema norte-americano experimentou novas tecnologias e abordagens criativas, como a animação por computador e a utilização de efeitos especiais cada vez mais sofisticados. O cinema norte-americano continuou a crescer e evoluir nas últimas décadas, com a produção de filmes cada vez mais diversos e inclusivos. Hoje, o cinema norte-americano é uma indústria global, com alcance e impacto sem precedentes. A história do cinema japonês remonta ao final do século XIX, quando foram exibidos os primeiros filmes estrangeiros no país. Um dos primeiros filmes produzidos no Japão foi um documentário de curta-metragem chamado Geisha no Teodere, de 1899. Na década de 20, o cinema japonês começou a se desenvolver rapidamente, com a produção de filmes mudos, como A Donzela Sagrada, de 1928, de Yasujiro Ozu, e A Lenda do Grande Judô, de 1929, de Mikio Naruse. Na década seguinte, o cinema japonês passou a adotar a tecnologia de som, com a produção de filmes como Terra de Ninguém, de 1937, de Yasujiro Shimazu. Durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema japonês foi censurado e controlado pelo governo militarista do país. Após a guerra, no entanto, o cinema japonês passou por um período de renovação criativa, com o surgimento de um grupo de jovens diretores conhecidos como a Nova Onda Japonesa. Este movimento, que incluía cineastas como Akira Kurosawa, Yasujiro Oza e Kenji Mizoguchi, produziu filmes que exploravam questões sociais e políticas do país, como Rashomon, de 1950, e Os Sete Samurais, de 1954, ambos de Kurosawa. E também na década de 50 é que começaram a surgir os famosos tokusatsu. Se trata de uma combinação de coreografia com atuação e efeitos especiais, principalmente voltados para a área de ficção científica e ação, e tendo um grande impacto no cinema e na rede televisiva da época, até nos dias de hoje. Na década de 60, o cinema japonês passou por uma nova fase de renovação, com a produção de filmes que exploravam temas como a juventude, a cultura pop e a renovação sexual. Filmes como A Mulher das Dunas, de 1964, de Yorishi Teshigahara, e O Samurai, de 1967, de Jean-Pierre Melville, tornaram-se clássicos do cinema japonês. Nos anos de 70 a 80, o cinema japonês experimentou uma diversidade de gêneros e estilos, incluindo filmes de animação, filmes de terror e filmes de ação. O diretor Akira Kurosawa continuou a produzir filmes aclamados como Kagemusha, de 1980, e Ran, de 1985.
Nos anos de 1990 e 2000, o cinema japonês produziu uma nova geração de cineastas, como Takeshi Kitano, que se destacaram internacionalmente. O cinema japonês contemporâneo continua a explorar uma diversidade de temas e gêneros, desde dramas históricos até filmes de ficção científica, e mantém um lugar em destaque na indústria cinematográfica mundial. Pois bem, a história do cinema brasileiro, assim como os outros, remonta ao final do século XIX, quando foram exibidas as primeiras imagens em movimento no país. E em 1896, o italiano Afonso Segreto filmou Vice da Baía de Guanabara, considerado o primeiro filme feito no Brasil. Na década de 30, o cinema brasileiro passou por um período de renovação, com o surgimento do primeiro grande estúdio de cinema do Brasil, chamado Cinédia, e com a produção de filmes de cunho social e político, como O Limite, de 1931, de Mário Peixoto, considerado uma obra-prima do cinema brasileiro. Durante as décadas de 40 e 50, o cinema brasileiro ganhou mais um grande estúdio, sendo esse agora o Atlântida Cinematográfica, e continuou a produzir filmes populares e musicais, esses conhecidos como chanchadas. A chanchada por si só foi um gênero popular nessa época, e que mais tarde, na década de 70 e 80, foram retrabalhadas como pornô chanchadas, que combinava esses filmes mais cômicos com cenas de pornografia mais suave, mas que foi ganhando grandes proporções. Filmes como O Ébrio, de 1946, com Vicente Celestino, e Carnaval Atlântida, de 1952, da Atlântida Cinematográfica, foram grandes sucessos de bilheteria. Também nessa época foi fundado o Estúdio Vera Cruz, que fez grande sucesso, ainda mais com os filmes do Mazzaropi, como Sai da Frente, de 1952, e seguindo com o personagem de Jeca em 1959, e tendo feito mais de 30 filmes. E nos anos de 1960 e 1970, o cinema brasileiro passou por um período de renovação criativa, com o surgimento do cinema novo, um movimento cinematográfico que buscava retratar a realidade social e política do país. Diretores como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues produziram filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, Vidas Secas, de 1963 e Chica da Silva, de 76, que se tornaram clássicos do cinema brasileiro. Também foi nessa época que surgiu a trupe dos Trapalhões, apresentando os caricatos Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Nos anos 80 e 90, o cinema brasileiro enfrentou dificuldades financeiras e políticas, mas ainda assim produziu filmes notáveis. Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 81, de Hector Babenco, e Central do Brasil, de 98, de Walter Salles. E não pode ser esquecido que em 1986 surgiu o maior pistoleiro que já existiu, Papaco. Porra, tudo isso? Nos anos 2000 e 2010, o cinema brasileiro voltou a se destacar, com filmes como Cidade de Deus, de 2002, de Fernando Meirelles, e Ao Som do Redor, de 2012, de Kleber Mendonça Filho. Além disso, o cinema brasileiro tem se mostrado mais diverso e inclusivo, abordando temas e realidades antes pouco representadas nas telas, e apresentando novas vozes e perspectivas cinematográficas. Muitos
muito se discutia sobre o fim dos cinemas, seja por causa da popularização de serviços de streaming, por causa do alto preço de se ir ao cinema, do fechamento de salas por causa da pandemia, ou por causa da proliferação de filmes blockbusters de super-heróis, que vão consumindo todas as salas de cinema e não dando espaço para outros filmes mais independentes, ou ao próprio público, que tem que acompanhar todos os filmes para entender esse universo cinematográfico de heróis, ou até por causa do problema da representatividade forçada. Isso, sinceramente, dá uma longa discussão, tanto pela parte dos diretores quanto da parte do próprio público, como quando o diretor espanhol Almodóvar fala que filmes que não passam em cinema, ou seja, de streaming, não deviam receber prêmios, e que as novas gerações não saberiam o que é ver um filme de verdade. E também tem um caso de Martin Scorsese, que fala que filmes de heróis não é cinema, mas sendo mais comparado a um parque de diversão. Bem, esses diretores estão errados? Na minha opinião, mais ou menos, pois o cinema de heróis realmente está bem saturado, com filmes da Marvel, da DC e de tantos outros. Mas eu realmente acredito que a experiência de ver um filme no cinema é 1000 vezes superior a vê-los em casa. E eu também não concordo que filmes de streaming não possam ser premiados e reconhecidos, pois acima de tudo, ainda assim são filmes, e alguns muito bons. E quanto aos filmes de super-heróis, é óbvio que está tendo um cansaço geral pelo gênero, pois em mais de 10 anos já tivemos uns 50 filmes. E embora eles ocupem a maioria das salas de cinema, são eles que por muitas vezes fazem as pessoas irem até lá. Sem contar que em muitos casos é muito mais confortável e rentável ver filmes em casa do que ao lado de um bando de desconhecidos trancados numa sala escura. Outro problema que afasta o público do cinema, na minha opinião, é essa moda dos últimos anos deles fazerem ou continuarem franquias do passado, como estão fazendo com Halloween, Jurassic Park, Matrix, Exterminador do Futuro, Robocop, Caça-Fantasma, Star Wars, Indiana Jones, Alien e muitos outros. Já que, ao invés de inovarem, eles ficam jogando no seguro, achando que todo mundo vai ver só porque eles têm uma franquia famosa, ou por causa de um ator da sua juventude. Ou pode ser até pior, quando eles chamam os atores antigos para os filmes novos sem nenhum motivo, senão apenas o fanservice. A indústria cinematográfica parece não entender que esses filmes foram marcantes na sua época, pois eles eram únicos e originais, muito diferente nos dias de hoje. O que torna isso meio irônico, pois quanto mais desses tipos de filme eles fazem, pior fica, sendo até válido de se dizer que, embora fiquem lançando os mesmos filmes de 30 anos atrás, não se fazem mais filmes como antigamente. Agora o cinema está saturado de filmes de super-heróis, e não só o cinema, e também de filmes repetidos e muitas vezes sem alma, o que não aconteceu no início dos anos 2000, pois até que tinha inovação, com vários diretores e produtores arriscando e fazendo coisas novas o tempo todo. Agora não temos mais isso, ou pelo menos diminuiu muito. Seja por causa da Disney comprando metade de Hollywood, se proliferando com uma visão de filmes repetidos e chatos, como é o caso dos seus live actions mais recentes, que nada mais é que o material já feito antes, que deu certo, com poucos hoje realmente tentando fazer algo novo, diferente e autoral, como é o caso de Tarantino, que infelizmente afirma em dizer que só vai fazer 10 filmes. E também é o caso da A24, que fez filmes como A Bruxa, Pro, O Farol, Joias Brutas, Hereditário, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Cinema! E muitos outros filmes ótimos. Mesmo sendo uma produtora recente, fundada em 2012, é uma das mais influentes, começando lá atrás com seu primeiro sucesso, Spring Breakers, Garotas Perigosas, e que desde então vem fazendo um ótimo serviço. E isso de só fazer os mesmos filmes, mas com umas pitadas de fanservice, está obviamente emburrecendo o público, com roteiros que mais parecem ter saído do chat GPT. Claro que filmes diferentes e independentes nem sempre são bons, e alguns revivals de hoje, como Top Gun Maverick, são ótimos, mas essa discussão do cinema acabar já é antiga, indo da televisão a filmes VHS, ou seja, o cinema vai acabar? Longe disso, pois ele muda, se adaptando e atingindo um novo público, às vezes agradando os fãs antigos, às vezes não, mas ele nunca vai acabar. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu dei uma grande resumida e por isso deixei muitas coisas de fora, que irei abordar em outros vídeos, como o Exploitation, os fanfilmes e o cinema de Bollywood. Então deixa o like e se inscreve.